Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao último dia da nossa grande semana científica. Começo agradecendo a presença de todos que estão conosco aqui na sala e agradecendo principalmente a presença de vocês que estão nos assistindo de casa aí, participando da semana. Acho que a nossa semana foi super plural, com uma programação ampla, abrangente, super inclusiva para diversos tipos de interesse, e a gente fica super feliz sempre de ter na sexta-feira essa atividade. Para mim, que sou de comunicação, é muito especial. O que a gente faz hoje aqui? A gente teve uma apresentação de temas orais durante toda a semana, segunda, terça e quarta-feira, onde avaliadores científicos verificam a qualidade do trabalho, o mérito, enfim, diversos critérios e selecionam um melhor trabalho de cada dia. Hoje é o dia em que a gente avalia um outro desafio. Os vencedores dos melhores trabalhos desses dias foram comunicados na quarta-feira, no finalzinho da tarde, de que eles foram vencedores, e desafiados a produzirem, então, um vídeo de até 5 minutos, mudando o foco. Não é mais se comunicar com os pares, não é mais falar para outros cientistas que estão avaliando eles, é fazer um vídeo focado em comunicar o trabalho deles para a sociedade, em formar um vínculo, em estabelecer uma linguagem mais inclusiva, em fazer com que a sociedade em geral entenda o que é o trabalho deles, o que essa pesquisa pode representar, o que eles estão falando, de uma maneira que consiga tocar todo mundo ou o máximo de gente possível. Para nos ajudar a avaliar esse novo material, a gente conta com profissionais super experientes, reconhecidos e qualificados nessa área. Na sequência, a Kelly vai apresentar eles, mas eu quero começar dizendo quem são os nossos finalistas de hoje. A gente conta o primeiro trabalho, que foi o vencedor do primeiro dia, se chama Os Polimorfismos RS 1799752 no gene ACE1, RS 12329760 no gene TMPRSS2 e RS 1990760 no gene IFIH1. Estão associados com o risco para formas mais severas de Covid-19 em mulheres, da Christine Dieter. No segundo dia, o trabalho escolhido foi Complicações respiratórias perioperatórias e seus fatores de risco associados em um coorte de crianças submetidas a cirurgias não cardíacas, da Isabela Sirtoli. E no terceiro dia, análise dos biomarcadores inflamatórios NLR, MLR e PLR em pacientes com transtorno por uso de álcool e de cocaína ou crack, da Andressa Goldman-Ruel. Elas tiveram, então, esse grande desafio. Elas tiveram só 24 horas para produzirem um novo vídeo focado para a sociedade. Já adianto, acho que foram super bem. O vídeo delas vai rolar daqui a pouquinho. E agora, para dar sequência na atividade, para apresentar quem é a nossa banca, eu convido a minha colega Kelly a assumir a palavra aí. Kelly, bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Quero agradecer mais uma vez ao nosso coletivo de divulgadores por terem aceito o convite e tornarem o nosso evento ainda mais rico. A nossa banca, então, é composta pela Cristine Galiza. Ela é jornalista, especialista em comunicação e política e reconhecida como jornalista amiga da criança pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Atua na RBS TV, onde trabalha pautas aprofundadas sobre diferentes temas. Na pandemia, esteve na linha de frente da comunicação com a sociedade, contribuindo no combate às fake news. José de Moura Leite Neto, presidente da Rede Consciência, jornalista pelo Unifil, pós-graduado pela Caspar Libero e mestre e doutor em ciências pelo AC Camargo Cancer Center. Diretor fundador da Censo, consultoria de comunicação, editor da agência Bore, repórter da revista Problemas Brasileiros e professor convidado do programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas da Faculdade de Odontologia da USP e do programa de Odontologia da Universidade Federal do Paraná. Sandra de Deus, doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Extensão Rural
pela Universidade Federal de Santa Maria, jornalista, professora titular de jornalismo da URGS, ex-presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, pró-reitora de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul entre 2008 e 2020. Agora quero convidar vocês para nós assistirmos aos 3 vídeos dos melhores temas livres orais da Semana Científica. Você sabia que a carga genética pode definir se uma pessoa vai ter formas mais graves de Covid-19? Meu nome é Cristine Dieter, sou aluna de doutorado no Programa de Pós-Graduação Ciências Médicas e Endocrinologia da URGS, pesquisadora no Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e vou te explicar tudo isso. Vem comigo! O nosso DNA é formado por várias cópias de 4 letras: A, C, T e G. Essas letras precisam estar numa ordem específica dentro dos nossos genes, que são uma parte do nosso DNA, para que o nosso corpo possa funcionar normalmente. Os genes vão produzir diferentes proteínas responsáveis por realizar as diversas funções do nosso corpo e fazer com que ele funcione de forma correta. Por exemplo, existem proteínas que são responsáveis pela cor do nosso olho, cor do cabelo, altura, as diversas funções dos nossos diferentes órgãos e também do sistema imune, que está envolvido na Covid-19. Quando acontece alguma alteração na ordem dessas letras, como por exemplo, a troca de uma letra por outra, ou quando várias letras são adicionadas ou retiradas de uma parte específica do nosso DNA, isso pode gerar a produção de proteínas diferentes ou defeituosas, levando então ao desenvolvimento de doenças ou aumentando o risco para o desenvolvimento de determinada doença. E essas alterações são chamadas de polimorfismos. No caso da Covid-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 e responsável pela pandemia Covid-19, já se sabe que homens, pessoas mais velhas e a presença de comorbidades, que são outras doenças que os indivíduos podem ter, como por exemplo, diabetes, pressão alta e obesidade, são fatores de risco para o desenvolvimento de formas mais graves de Covid-19, estando associados com maiores chances de internação na UTI ou ainda com óbito por Covid-19. Entretanto, alguns estudos já demonstraram que a genética, incluindo os polimorfismos, também tem um papel importante no desenvolvimento de Covid-19. Por isso, para entender melhor o envolvimento de polimorfismos, que são essas alterações na nossa sequência de DNA no desenvolvimento de Covid-19, nós, pesquisadores do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, avaliamos 9 polimorfismos em 9 genes em pacientes internados com Covid-19 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre de março de 2020 a dezembro de 2020. Nós incluímos 694 pacientes no nosso estudo. Esses pacientes foram divididos em 2 grupos: 280 pacientes com Covid-19 moderada, sem a necessidade de utilização de respiradores, e 414 pacientes internados na UTI com pneumonia grave por Covid-19. A maioria desses pacientes tinha em torno de 58 anos e no grupo UTI haviam mais homens e indivíduos mais velhos. A presença dos polimorfismos nos pacientes incluídos no estudo foi avaliada a partir de uma coleta de sangue. Desse sangue, nós separamos o DNA e a partir desse DNA nós realizamos a técnica de PCR, que é a mesma utilizada no diagnóstico de Covid-19 e que permite fazer a análise da sequência das letras do nosso DNA. Como resultados desse estudo, destacamos que, dos 9 polimorfismos analisados, 3 estão associados com o risco para o desenvolvimento de formas mais graves de Covid-19 em mulheres. Esses 3 polimorfismos estão localizados dentro de genes envolvidos no processo de entrada do vírus SARS-CoV-2 no nosso corpo, como também com o sistema imune, o qual é responsável por combater e lutar contra o vírus dentro do nosso corpo. Mas afinal, qual a importância desse estudo? Conhecer polimorfismos associados com o risco de desenvolvimento de Covid-19, além de contribuir para um melhor entendimento dessa doença, que afetou o mundo todo e causou a morte de milhões de pessoas, nos permite identificar os pacientes que vão desenvolver formas mais graves de Covid-19.
Além disso, nos possibilita investigar e pesquisar novos tratamentos específicos que possam atuar nos mecanismos envolvidos na função desses genes. Para saber mais sobre esse estudo e as outras pesquisas realizadas pelo nosso grupo, me procure nas redes sociais ou entre em contato por e-mail. Muito obrigada! Nosso estudo é sobre complicações respiratórias perioperatórias e os seus fatores de risco associados em uma coorte de crianças submetidas a cirurgias não cardíacas. O risco de complicações após uma cirurgia depende de vários fatores, como doenças do paciente, o tipo de cirurgia, aspectos da anestesia e os cuidados pós-operatórios. Estratificar o risco associado à cirurgia é importante, porque permite prever possíveis complicações. Em anestesia pediátrica, a maioria das complicações acomete o sistema respiratório, como saturação baixa de oxigênio, dificuldade ventilatória, broncoespasmo ou chiado no peito, ou espasmos da laringe, que são condições que dificultam a respiração adequada e que podem ser graves. A incidência dessas complicações respiratórias ultrapassa 20% em alguns estudos, e elas estão associadas a aumento do tempo de internação e também dos custos hospitalares. Atualmente, a tomada de decisão de realizar ou não uma cirurgia é desafiadora, porque não existe um instrumento amplamente utilizado para determinar o risco envolvido na cirurgia de um paciente pediátrico mais suscetível a complicações respiratórias. Por isso, identificar o risco de eventos adversos respiratórios ainda antes da cirurgia é essencial para que possamos melhorar o cuidado do paciente e reduzir a probabilidade de complicações. Nesse contexto, nosso estudo tem como objetivo identificar fatores de risco para complicações pulmonares no perioperatório em pacientes pediátricos submetidos a cirurgias em hospitais de alta complexidade do sul do Brasil, e também verificar a frequência das complicações respiratórias e de desfechos negativos associados a elas. Trata-se de um estudo onde crianças com menos de 16 anos, submetidas a cirurgias, foram acompanhadas desde a avaliação pré-anestésica até 2 horas após a cirurgia, seja na unidade de recuperação pós-anestésica ou na UTI, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e no Hospital da Criança Conceição. Foram excluídos pacientes submetidos a procedimentos obstétricos, cirurgias cardíacas e transplantes. Os responsáveis legais assinaram o termo de consentimento, e o estudo foi aprovado em ambos comitês de ética em pesquisa. Foram avaliados fatores relacionados às condições prévias de saúde dos pacientes e às técnicas da anestesia e da cirurgia. Foi realizada a análise estatística, pelo método de regressão logística, para encontrar quais são os fatores de riscos associados às complicações respiratórias no contexto cirúrgico pediátrico. Foram incluídas 1.616 crianças. A amostra estudada foi bem representativa, visto que incluiu crianças de diferentes idades, crianças prematuras, previamente saudáveis e outros com doenças pulmonares, como asma, síndrome da apneia do sono, expostas ao tabagismo passivo e até mesmo crianças resfriadas. Quanto ao procedimento, foram incluídos diversos tipos de cirurgias pediátricas, incluindo aquelas de urgência. E a maioria das crianças foram submetidas à anestesia geral com intubação. Das 1.600 crianças analisadas, observamos que 15% delas apresentaram alguma complicação respiratória, sendo que as mais frequentes foram queda da oxigenação sanguínea e espasmos da laringe. Dos pacientes que tiveram alguma complicação respiratória, quase 1 a cada 10 apresentou algum desfecho negativo, como precisar ser intubado novamente, ter queda da frequência cardíaca ou até mesmo ter uma internação hospitalar prolongada ou em UTI. Já quanto à pergunta principal do estudo, que era quais são as crianças mais suscetíveis a ter complicações respiratórias durante e após uma cirurgia, identificamos as seguintes condições como fatores de risco para complicações respiratórias: a presença de doenças pulmonares ou de vias aéreas, estar resfriado no momento da cirurgia, pacientes que nasceram prematuros, pacientes que necessitaram de intubação durante a cirurgia e aqueles com menos de 1 ano.
Portanto, identificamos diferentes fatores associados ao paciente e ao procedimento que implicam em complicações respiratórias perioperatórias. O conhecimento desses fatores na nossa população proporcionará o desenvolvimento de calculadoras que permitirão estimar o risco individual de cada criança e que irão contribuir no processo decisório de realizar ou não uma cirurgia e também na implementação de medidas preventivas para aumentar a segurança dos nossos pacientes cirúrgicos pediátricos. Obrigada! Olá, eu sou a Andressa, sou bolsista de iniciação científica do CEPAD e estudo medicina na Unicinos. Hoje eu apresento a análise de biomarcadores inflamatórios de razão neutrófilo linfócito, monócito linfócito e plaqueta linfócito em pacientes com transtorno por uso de álcool e de cocaína crack. Esse trabalho foi orientado pela doutora Jaqueline Chu. Diariamente, indivíduos são internados no hospital de clínicas com transtorno por uso de álcool e drogas, e um dos exames de rotina realizado pela equipe médica é o hemograma. Nele, a gente analisa as células sanguíneas, avalia o estado do paciente e a evolução de uma doença. Mas, afinal, o que mais ele pode falar sobre a situação de um paciente? O seu estado inflamatório, e é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Primeiro, a gente precisa entender o que é uma inflamação. É uma resposta normal do nosso corpo a um dano ou uma infecção. E as células que participam dessa defesa são os neutrófilos, monócitos e os linfócitos, além das plaquetas. E se elevados, podem indicar uma inflamação. E um biomarcador tem essa função, indicar um processo inflamatório. Ou seja, quanto maior o nível desses biomarcadores, maior é a inflamação. Já existem vários tipos de biomarcadores inflamatórios e eles já foram associados com doenças psiquiátricas. Na área de álcool e drogas, os estudos vêm demonstrando que o quadro inflamatório está associado a um pior desfecho clínico. Só que poucos estudos avaliaram esses 3 biomarcadores inflamatórios em pacientes com transtorno por uso de substância, especialmente comparando os usuários alcoolistas com usuários de cocaína ou crack. O NLR, MLR e o PLR refletem a divisão de neutrófilo, monócito e plaqueta pelos linfócitos, gerando assim os marcadores inflamatórios analisados nesse trabalho. Por isso, nosso objetivo foi comparar o perfil de inflamação entre o grupo de álcool com o de cocaína crack, analisando esses 3 biomarcadores. Também avaliar se os anos de uso da droga e a gravidade dessa dependência estão relacionados ou não a um maior nível de inflamação. A nossa amostra foi composta por homens em uma unidade de internação do Hospital de Clínicas, 443 eram usuários de álcool, enquanto 653 eram usuários de cocaína ou crack. No hemograma, tem essas informações de neutrófilo, monócito, linfócito, plaqueta, e por meio dele que a gente calculou o nível de biomarcador. O AS é um questionário que a gente aplica para avaliar a situação médica, laboral, uso de álcool, droga, envolvimento legal, relação familiar, e por meio dele que a gente analisou os anos de uso e a gravidade dessa dependência. Na nossa amostra, é possível perceber que os pacientes alcoolistas são mais velhos, passam mais dias internados e 30% é casado, enquanto os usuários de crack, aproximadamente 42%, têm um maior nível de escolaridade. E a cor de pele foi parecida entre os grupos. Agora a gente analisa qual paciente tem maior nível inflamatório, o que usa álcool ou o que usa crack. A divisão de neutrófilo monócito foi mais alta em paciente alcoolista, enquanto a razão das plaquetas foi mais alta em usuários de cocaína ou crack. Agora a gente ajusta essa associação para potenciais confundidores, como a idade, cor de pele, doença crônica, e o que a gente percebeu foi que o biomarcador de neutrófilo e monócito seguiu significativo, ou seja, de fato, os alcoolistas apresentam maior nível de inflamação por causa do consumo de álcool. Só que a gente perdeu essa associação com as plaquetas, ou seja, é provável que os usuários de crack tenham um nível de inflamação mais alto por causa de algum outro motivo. E os níveis de inflamação, eles não tiveram relação com a gravidade de adição nem com os anos de uso da substância. Ou seja, a gravidade da dependência nem o período em que o paciente ficou usando a droga está correlacionado com o maior nível de inflamação no organismo. A inflamação é um fator de risco para o aumento de mortalidade e comorbidade. A análise desses biomarcadores é uma maneira fácil, barata e rápida de avaliar a inflamação, porque ela é feita a partir do hemograma, que é um dos exames mais pedidos da prática clínica. Esses dados poderão nos ajudar no método terapêutico, e esse é um dos primeiros estudos que demonstrou que tem um perfil mais alto nos pacientes alcoolistas quando a gente compara com os usuários de cocaína ou crack.
Por fim, estratégias de intervenção para predizer o risco de doença e também uma maior atenção a esses pacientes devem ser, sim, objetivados. Então, pensando em todos esses achados e na prática clínica, num futuro próximo, esses biomarcadores vão poder ser usados para melhorar o atendimento e o tratamento dos pacientes com dependência. Isso é o que a gente chama de ciência da implementação, que busca como colocar em prática os resultados da pesquisa. Pela facilidade de obtenção desses dados, o médico e toda a equipe vão poder fazer um uso dessa ferramenta para direcionar melhor o atendimento e, assim, o cuidado dos usuários de substância, buscando também um melhor prognóstico para o seu quadro clínico em geral. Porque, afinal, como diria Louis Pasteur, os benefícios da ciência não são para os cientistas, mas para toda a humanidade. Eu agradeço ao CEPAD por todo o apoio, afinal, pesquisa não se faz sozinha. Muito obrigada. Belíssimos vídeos, antecipamos nossos parabéns às autoras pelo excelente trabalho. Cada uma de vocês já é vencedora. Enquanto os jornalistas fazem a avaliação das apresentações, vamos contar para vocês um pouco do que aconteceu e está acontecendo na nossa Semana Científica. Os temas livres submetidos foram 1.001. Destes, 852 temas livres foram aceitos, sendo 30 aceitos para apresentação oral. Tivemos a atuação de 150 avaliadores de resumos. Mais de 2.100 pessoas se inscreveram para assistir às mesas redondas conferências. A média de participação em cada atividade foi de 278 pessoas. Tivemos 60 palestrantes e coordenadores de atividades. E foram 3 cursos com a participação média de 180 pessoas. Estes números são muito representativos, mas com certeza a oportunidade de agregar conhecimento e participar deste debate em torno do tema ciência e sustentabilidade é o que torna a Semana Científica única e especial para cada um de nós. Vou passar a palavra para a professora Úrsula Matti, que vai nos falar sobre os e-pôsteres e sobre a Semana Científica como um todo. Obrigada, Kerley. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Parabéns também para as apresentadoras. Muito legal ver o esforço de vocês em traduzir, né, o trabalho para uma linguagem mais leiga. E desde 2020, em função da pandemia, os pôsteres da Semana Científica têm sido apresentados em uma plataforma digital. Para que a gente não perca a interação com esses trabalhos, né, e aumente a visualização dos pôsteres, nós decidimos que, desde 2020, os melhores pôsteres da semana são sempre escolhidos, ou o melhor pôster da semana é sempre escolhido entre aqueles trabalhos com maior número de curtidas na plataforma. Para vocês terem uma ideia de que essa é uma ação que funciona, a nossa plataforma teve 34 mil visitas desde a semana passada, quando ela entrou no ar. Tá? Então, a gente fica bastante contente que quem fez pôster, os pôsteres foram vistos, né? E o trabalho que teve o maior número de visualizações, de curtidas, desculpa, não de visualizações, o maior número de curtidas, e que, portanto, faz jus ao título de melhor pôster da Semana Científica, foi o tema livre Prevalência da Variante Patogênica C1042-1043 no GNS LC37A4, associada à glicogenose tipo 1B no sul do Brasil, de Mariana Lopes dos Santos. Parabéns para todos os autores desse trabalho, parabéns pelo esforço que eles tiveram, né, em gerar esse engajamento. E o prêmio estará disponível, é um headset, uma webcam, estará disponível no setor de eventos do hospital. A gente vai comunicar, então, diretamente à autora quando que ela pode fazer a retirada desse prêmio, certo? Quando a gente aguarda, então, o retorno, né, da comissão de avaliação aí do melhor tema livre oral, acho que a gente podia fazer um resgate da semana. Essa semana teve um tema muito diferente dos últimos anos, né, a sustentabilidade. A gente teve uma semana muito plural, com trabalhos muito interessantes, palestras muito ricas,
que trouxeram desde a saúde planetária, saúde global, questões de meio ambiente, né, impacto das atividades de saúde sobre pegada de carbono, temas muito diversos. Ontem houve uma conferência sobre a arte e ensino da medicina, que foi fantástica. Eu convido a todos que não puderam assistir às apresentações da semana durante o evento, que procurem na nossa página no YouTube, porque elas estarão lá na página da semana, né, do hospital. Kathleen depois vai dizer exatamente aonde vocês se encontram, mas elas estarão, então, disponíveis para visualização, como estão, aliás, a semana de 2021 e a semana de 2020. Kathleen, onde é que a gente encontra esses vídeos da semana? Então, Úrsula, o hot site da Semana Científica, ele fica permanente no ar, né? E com o link que a gente tem agora, o acesso é permanente. Hoje, entrando no site do hospital, no slider principal, clicando ali, vocês têm acesso ao hot site do evento, onde estão todas as informações e acesso às plataformas, aos vídeos. Todo esse material vai ficar disponível por 30 dias, então, na plataforma, para quem se inscreveu, e depois ainda a gente disponibiliza no canal oficial do hospital no YouTube. Úrsula, está acontecendo uma coisa super legal aqui, que a gente está recebendo muitas mensagens de parabéns para as meninas no nosso chat, então eu posso ler algumas delas aqui. A Joisa Camargo diz: parabéns a todos os autores de trabalhos orais, já são todos vencedores, parabéns aos finalistas. A Joisa manda também um parabéns especial para a Cristine, e o José Roberto Goldin diz: parabéns a todos os pesquisadores. Parabéns às finalistas, diz a Daisy. A Ivana diz: bom dia, parabéns aos finalistas. Mais um parabéns da Joyce aqui para a Cristine. A Suzy Camei diz: muito bem. A Luísa Borges diz: arrasou. E assim nós temos vários comentários. A Débora Roberta Dornelles diz: parabéns, Isa, trabalho de grande aplicabilidade. O Jonas Salt, parabéns, excelentes, orgulho da comunidade de pesquisa do HCPA e da URGS. Vamos ver aqui mais. A professora Patrícia, excelentes trabalhos, parabéns a todos os apresentadores e suas equipes. O José Wenzel diz: cumprimentos aos organizadores, equipes de apoio e autores dos trabalhos tão sensíveis a todos nós, que vêm pesquisando em áreas tão sensíveis a todos nós. A Mariana também dá parabéns aos organizadores do evento, excelente. Professora Aida, parabéns a todos os organizadores. Torcemos para que a próxima Semana Científica do HCPA possa ser híbrida ou presencial. Estamos todos também nessa expectativa, né, Úrsula? Teremos o ano que vem novamente a Semana Científica, mas esse gostinho de ter um evento virtual também é muito bacana, então acho que tem muita coisa legal também, né, em a gente poder ter esse evento virtual. Acho que a participação das pessoas e essa possibilidade das pessoas participarem de todos os locais é uma coisa positiva e um potencial que a gente também não pode deixar de considerar, né? Mais algum comentário, Úrsula, sobre a nossa programação dessa semana? Quer contar um pouquinho para o pessoal como é que foi a nossa atividade presencial de terça-feira? Exatamente. Eu achei que o Rodrigo ia falar sobre isso, mas posso falar. Nós tivemos uma atividade, né, para tentar recuperar um pouco disso que a professora Aida sente falta, e todos nós sentimos, né, dessa interação entre os pesquisadores durante a Semana Científica, dessa troca mais próxima, né? E aí tivemos, então, um evento que foi o Ciencializando, que foi um encontro num bar ali próximo do hospital, no Boteco Imperial, na terça-feira, e foi muito interessante porque a gente teve uma palestra do André Zimmermann, e foi, né, uma palestra que motivou depois várias conversas ali entre as pessoas que estavam presentes. A gente espera poder repetir essa atividade, não só na próxima Semana Científica, mas eventualmente em algum outro momento, e antes
da próxima semana. Mas agora vamos acabar com este suspense de quem ganhou o melhor trabalho da apresentação oral da Semana Científica. Tchan, 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 tchan. O que eu posso adiantar é que vocês deram trabalho aqui para a nossa banca de jurados, gurias. E que a gente reparou também, e olha que legal, que são 3 gurias que estão competindo, 3 mulheres da ciência que estão sendo as finalistas desse processo, né? Eu não lembro dos outros anos se a gente teve uma presença só feminina, mas super legal. Acho que isso mostra o quanto a gente precisa, quando tem uma igualdade de avaliação, que as coisas, né, vai por mérito. Espaço feminino acho que é fundamental, não de uma maneira super natural, pela competência, né, pelo tudo que vocês produziram, entregaram. E nos vídeos não foi diferente, teve material super legal, teve diferentes aspectos. Eu não queria perder, eu sei que isso não estava previsto, mas eu não queria perder a oportunidade de ouvir vocês 3, rapidamente, sobre como é que foi para vocês, que são pesquisadoras e sabem fazer isso com maestria, terem que desenvolver essa nova habilidade de comunicação de última hora. A gente teve até, e vou lembrar isso, um curso de comunicação científica durante essa semana, onde das muitas coisas que se discutiu, a gente comentava que nenhum pesquisador é obrigado a virar um divulgador científico, né? É uma habilidade a mais que acaba se, talvez, cobrando quase hoje em dia, mas que não deve ser cobrado. É uma coisa que a pessoa pode querer fazer e se sentir bem fazendo, ou pode não se sentir bem e está tudo bem, não, ninguém é obrigado a ter essa outra habilidade também, afinal, comunicação também é uma ciência, exige skills, exige conhecimentos diferentes, mas eu queria ouvir de vocês, e vou pedir então para a gente falar na ordem dos trabalhos apresentados, dos vídeos que rolaram, para vocês falarem sobre como é que foi o desafio de ter que produzir ainda mais em 24 horas isso. Podemos embarcar nessa juntos? Cristine, o que tu me conta aí? É uma experiência bem bacana, é desafiador mesmo, porque a gente é acostumado a passar isso para colegas, pessoas da área, então é super desafiador, tem que pensar no teu trabalho de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado, mas eu acho que é muito importante também, porque para a gente poder trazer o que a gente está pesquisando para a população e isso chegar na população. Acho que o maior desafio é fazer no tempo que a gente teve, 24 horas. Aí tem que organizar para gravar, para editar, então é uma loucura, sim, mas foi bem bacana. Show de bola. Isabela, e para ti, como é que foi isso? Gente, eu recebi a ligação que teria que confeccionar esse novo vídeo. Eu estava indo para o hospital de plantão na quarta noite e eu pensei, como que eu vou conseguir fazer isso em 24 horas? Graças a Deus, o meu plantão foi tranquilo, os meus colegas me ajudaram e me deixaram mais liberada e eu consegui organizar isso junto com a Débora, que é a nossa acadêmica, que domina essa parte das artes. Enfim, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito legal. Eu acho que a gente tem que aprimorar isso mesmo e a gente tem que tentar passar isso para o público, sabe? A pesquisa é muito importante, muito pouco divulgada e muito pouco reconhecida no nosso país hoje. Então, é uma forma que a gente tem de levar isso para a população. Eu acho que de essencial importância, sim. Obrigada. Bom, valeu, obrigado por terem participado. Andressa, e você, como é que se sentiu? Foi bem intensa essas 24 horas, eu tive que reorganizar meu pensamento, pensar como é que eu poderia traduzir muitos conceitos médicos e conceitos da pesquisa para as pessoas entenderem, mas eu também acho que isso faz parte e que como é importante o letramento em saúde, então é tu saber explicar para as pessoas que não têm o domínio e não têm nenhuma obrigação em saber o que tu está estudando, o que tu está aprendendo, como é que isso pode ajudar as pessoas. Então, também faz parte do nosso trabalho, não só pesquisar, mas traduzir para as pessoas e explicar o quão importante, ou enfim, como é que a gente pode mudar nossa rotina e nossa prática clínica. Maravilha. Gurias, mais uma vez, obrigado. E agora, sem mais delongas, vamos para o grande momento. Vamos começar, vocês recebendo um feedback. Eu acho que muito mais que um feedback para vocês, é um feedback para todo mundo que está nos acompanhando. Sobre comunicação científica, sobre como fazer o conteúdo chegar nas pessoas. Acho que vocês são os grandes exemplos dessa vez, com os vídeos de vocês, que todo mundo pôde assistir, acho que todo mundo curtiu.
E agora a gente tem os nossos especialistas que podem dizer o que a gente pode melhorar, o que foi legal, o que funcionou, e isso serve para todos nós, inclusive para mim, que trabalho nisso, mas que vivo aprendendo. Acho que é um ciclo permanente de aprendizado sobre isso. Moura, vamos começar contigo? Obrigado. Claro, vamos sim, Rodrigo. Antes de qualquer coisa, quero parabenizar a Cristine, a Isabela e a Andressa pelo excelente trabalho, assim. Sabemos o quanto é difícil, às vezes, mudar o pensamento, né? Virar a chavinha para um outro público e que tenhamos isso cada vez mais nos nossos cientistas, né? Que eles entendam que da mesma forma que é muito importante você fazer comunicação científica com seus pares, mas você fazer divulgação científica, fazer a sociedade ter acesso à ciência é fundamental, porque é só com uma sociedade educada em ciência que você não abre espaço para negacionismo, para mentiras, enfim, para hesitações de várias coisas relacionadas à ciência, né? Que a ciência deixe de ser uma coisa de ficção científica, né, que às vezes as pessoas associam ou com filmes de ficção científica que tudo está muito distante, ou então com uma pessoa de jaleco que dialoga entre eles e que não dialoga com você, que está ali na ponta, na sociedade. Avaliando individualmente os 3 trabalhos, né, os feedbacks que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, assim, antes de falar dos 3, mais uma pequena coisinha. Eu acho que o que foi muito interessante nos 3 vídeos é que as 3 finalistas, né, vencedoras de cada dia, tinham a mesma missão, mas o formato escolhido para executar essa missão foram formatos diferentes, né? Ou seja, cada uma usou a sua criatividade para contar de uma forma. Primeiramente, na ordem que nós assistimos, assim, né, eu assisti primeiro o vídeo da Cristine, e logo chamou minha atenção o formato adotado lembra muito o formato de YouTube, né? A Cristine pode dizer que ela fez um vídeo como se ela fosse uma YouTuber. Pelo cenário que foi montado, pela estética, né, que ela construiu, trouxe uma explicação muito didática sobre DNA. Tecnicamente, logicamente, sabíamos que seria uma explicação perfeita, mas a forma como essa explicação ocorreu foi muito correta, assim, e a palavra mais técnica que ali estava presente, que era polimorfismos, foi justamente aquele que ela melhor explicou, né? Ela teve esse cuidado de saber que era uma palavra que foge mais do entendimento das pessoas e teve uma preocupação de usar exemplos, analogias que explicassem o que era. O vídeo da Isabela teve um formato também bem interessante, em que usou imagens de bancos de imagens e cobriu, né, essas imagens com o off muito bem contado, didático. Acho que só faltou algumas coisas em relação a algumas terminologias. Por exemplo, quando ela fala de perioperação, né, pericirurgia, enfim, a gente sabe que peri é antes, né, intra é durante, mas assim, e teve até um outro momento do vídeo que ela coloca antes da cirurgia, ou pré-cirurgia, se eu não me engano, mas acho que faltou na primeira vez que trouxe esse termo explicar, assim como que eu anotei aqui, estratificação. Nós que trabalhamos com pesquisa sabemos que estratificar, classificar, separar, enfim, mas as pessoas não sabem o que é o termo estratificar, saturação, ou então alguns termos assim, relacionados à respiração também poderiam ter sido bem explicados, assim como houve uma explicação, houve uma abertura de aspas para explicar o que era broncoespasmo, né? Ou seja, essa preocupação estava na mente, mas às vezes, como alguns termos são tão do nosso dia a dia, imagina, né? A
pessoa que está fazendo uma pesquisa daquele tema, a pessoa deve sonhar com saturação, por exemplo, né? Então, às vezes a gente acha que o termo é simples para a gente e vale explicar um pouquinho melhor, mas a estética e a forma como elegantemente as legendas foram trazidas para cobrir as imagens, eu acho que assim, tava excelente até para ser exibido como uma notícia, assim, quando você pega um texto noticioso de um portal como a BBC, como o New York Times, ou portais brasileiros mesmo, como o UOL, que você pega uma notícia que está por escrito e você transforma essa notícia escrita num vídeo para você compartilhar e disseminar mais aquela matéria, eu acho que estaria perfeito já para contar dessa forma. Depois, jornalisticamente, eu vou fazer um comentário, quando eu digo jornalisticamente, assim, como que essa história pode ser contada para o público leigo de uma forma menos acadêmica nos 3 trabalhos, mas antes eu quero só comentar também o trabalho da Andressa. O trabalho da Andressa, assim, eu percebi na Andressa uma preocupação muito grande em ela trazer as pessoas também para ela, coisa que eu também percebi tanto no off da Isabela, como na presença toda da Cristine. Percebi isso também na Andressa, uma simpatia, uma forma de tentar trazer o tema para ela. É um tema que no título já trazia uma complicação técnica, esse desafio de contar dessa forma. Acho que do formato dos 3, eu acho que foi o menos criativo, vamos dizer assim, porque ele está num formato em que, tirando a adaptação da linguagem, que percebe-se que realmente houve uma preocupação genuína de traduzir melhor os termos para o público que estava assistindo, mas o formato escolhido foi muito semelhante a como se fosse um congresso, né? Ou seja, uma aula online. Não foi exatamente um vídeo de divulgação científica. Eu acho que, nesse sentido, o formato poderia ter sido ou como mais parecido com os outros 2, ou outro formato que contasse de uma forma que não fosse aula com os slides. E o comentário que eu gostaria de fazer em relação aos 3 vídeos que a forma como o conteúdo foi explicado, né, a ordem linear que foi estabelecida, foi a mesma ordem, foi o mesmo pensamento linear de um artigo científico, de um manuscrito, de uma tese, de uma dissertação. Ou seja, primeiro trouxe o problema, justificativa, aí trouxe o objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Quando a gente está falando com o público leigo, eu vejo como uma pirâmide invertida dessa construção, em que você começa pela notícia. Qual é o principal achado? Quando pergunto assim, o que você descobriu? Aí eu descobri tal coisa. Tipo, eu descobri o que o que a genética altera na Covid-19. Eu descobri... enfim, o que mais afeta as crianças ali durante uma operação, enfim, o que é o principal resultado do seu trabalho é a notícia. E aí, o que nós, falando eu como jornalista, né, o que nós temos como o nosso verbo to be, vamos dizer assim, para todo mundo aprendendo inglês, verbo to be de novo. No caso do jornalista, é o famoso lead, que é o que, quem, quando, onde, como e por quê. Se você responder essas 5 perguntas nesta ordem, você traz o público para o seu artigo científico e deixa muito mais atraente. Você responde essas perguntas nesta ordem, você percebe que você pode fazer um vídeo, você pode fazer post para qualquer mídia social, enfim, você constrói um roteiro de podcast, assim, você não precisa ser um jornalista, né, para contar de uma forma mais direta aquilo que você descobriu. Mas, no geral, eu quero realmente parabenizar. Primeiro, né, eu como paulista não fica tão legítimo usar o termo guria, mas quero parabenizar as 3 gurias pelo trabalho realizado, 3 grandes mulheres cientistas, parabéns. E pelo vídeo que vocês produziram, vocês 3
como são vencedoras de cada dia, já te vejam como vencedoras, né? E, mais uma vez, parabéns. Obrigadão, Moura. Vamos ouvir agora, então, a Cristine, que vai dar o feedback dela também, e depois a Sandra anuncia a grande vencedora aí do nosso evento. Vamos lá. Cris, tudo contigo. Bem-vinda. Tá desligado teu microfone, Cris. Agora sim. Obrigada, Rodrigo. Um bom dia para todo mundo. Agradecer essa oportunidade, esse convite aí da comunicação do Hospital de Clínicas, uma instituição super importante aí, foi muito decisiva para a gente, essa parceria do nosso trabalho durante toda a cobertura da pandemia, né? Queria ter essa oportunidade de agradecer pessoalmente todos vocês. E dizer que as palavras do Moura resumem basicamente o que eu também achei sobre os trabalhos. Eu queria parabenizar as 3 finalistas também, foram com certeza temas bastante relevantes. Fazer alguns destaques, por exemplo, eu acho que o trabalho da Cristine, minha xará, né, ficou mais de acordo com aquilo que é até uma linguagem mais jovem, né, uma linguagem mais, como a gente pode dizer, instagramável ou tiktoker, como está na moda agora, né, e que trouxe assim, elementos mais leves para explicar um tema que é bastante complexo, que é a questão, né, que envolve toda o estudo da genética, enfim, acho que ela conseguiu se aproximar mais de uma linguagem que traduz isso de uma forma mais simples para o público em geral. Eu tentei me colocar ali como uma espectadora, não como uma jornalista, embora às vezes seja difícil da gente separar, né, essas duas coisas, e a gente sempre acaba fazendo uma análise mais técnica. Acho que os outros 2 trabalhos, os temas, principalmente daquele que envolve a questão do álcool e drogas, são muito relevantes aí para a população, para a sociedade em geral, mas como o Moura disse, foram apresentações lineares, né, que fizeram a explanação do assunto como um texto científico, e eu acho que nessa hora, quando a gente quer atingir o público em geral, seria importante a gente inverter e começar justamente por aquilo que mais interessa, ou justamente pela conclusão do estudo, se começar ao contrário, né, que no jornalismo a gente faz isso, a gente chama o nosso lead lá, a nossa manchete, pelo que é mais importante, ou pela conclusão do tema, para justamente fisgar a nossa audiência, os nossos leitores e os telespectadores. Então, a minha dica principal é essa, acho que sintetizar a linguagem de uma forma mais concisa, não se estender tanto, talvez, em detalhes muito técnicos, né, já que eram trabalhos para tentar atingir o público em geral. Acho que podem ficar como dicas aí para os próximos. Acho que elas têm boa dicção, elas falam muito bem, acho que isso ajuda também, prende um pouco a atenção. Então, tentar trabalhar essa questão da linguagem, justamente começando mais pela conclusão do trabalho e menos pelos detalhes tão minuciosos que talvez para uma banca mais técnica interesse mais. Então, essa talvez seja a minha contribuição. Acho que o Moura sintetizou bem ali também, em alguns outros aspectos que ele apontou na análise dele. Para não me alongar muito, então deixo aqui a minha contribuição para vocês. Mais uma vez, parabéns aí às 3 finalistas e um agradecimento à equipe da comunicação do Hospital de Clínicas. Obrigada, Cristine. Passamos, então, aos comentários da professora Sandra de Deus. Bem, primeiro, assim, parabenizar esse grupo de comunicação do Clínicas, né, e todas as pessoas que se envolveram com essa semana, né, para fazer com que, enfim, a sociedade possa ter acesso àquilo que é produzido cientificamente dentro do hospital e dentro da universidade como um todo, né? Assim, eu acho que essas iniciativas, mais do que nunca, elas são absolutamente importantes, né? Então, todos aqueles que se envolverem em apresentar aqui os seus estudos, apresentar os seus trabalhos, também estão de parabéns, né? Todos são vencedores. No caso das 3 meninas, né, vou fazer diferente do Moura, que falou em gurias, eu vou falar nas 3 meninas, e eu dizia antes, numa reunião, que é muito interessante, né, nós somos a maioria mulheres aqui, certo? Nesse grupo aqui, a maioria mulheres, né? Isso também é um dado muito importante, né, assim, dos espaços que vai se conquistando, principalmente na academia, né, nesse mundo científico, da forma que vocês, jovens cientistas, vão ocupando esses lugares. Então, as 3 são vencedoras, né, por chegar até aqui, né, e por trazerem, né, pesquisas de grande importância para a sociedade, conseguirem, de um dia para o outro, né, traduzir tantos achados, tanto tempo de pesquisa, num vídeo de, no máximo, 5 minutos. Isso não é para qualquer um, né?
a tendência nossa, e aí eu vou me colocar, né, nesse lugar não só de ser uma jornalista, mas ser de alguém também que está dentro da academia, e que todas as nossas pesquisas, nós demoramos um tempo, né, produzindo essas pesquisas, e nós, quando vamos comunicar as nossas pesquisas, nós queremos dizer tudo o que nós achamos, porque nós precisamos dizer isso, né, nós temos a necessidade de dar essa informação, assim. Então, vocês que não vêm da área de comunicação, né, conseguem, né, seguir dentro desse padrão, de ter, no máximo, 5 minutos, trazer uma comunicação que seja acessível, que seja entendível por todas as pessoas, foi um grande desafio, vocês são vencedoras, né? Assim, ó, individualmente, eu vou fazer diferente, porque foi a leitura que eu fui fazendo aos poucos, né, a assistência que eu tive de cada um dos vídeos. Eu vou começar, né, pelo vídeo da Andressa, né, porque a Andressa estava, assim, comprimida pelo tempo, né, ela precisava dizer muito em 5 minutos, né, então ela foi apressando bastante, inclusive na sua fala, para poder dar conta, né, de dizer tudo o que ela queria do seu trabalho, e claro, apresentou um vídeo, Andressa, muito importante, muito bem elaborado, de excelente qualidade, mas que ele segue um formato bastante tradicional da apresentação de um trabalho científico, né, ele seguiu todo esse formato da apresentação do trabalho científico, né, era muito conteúdo, evidente, para apresentar em pouco tempo, né, e algumas palavras, né, se tornaram mais difíceis para um leigo entender, né, então, e nós estamos falando que essa interação entre o cientista e o leigo, ela é necessária hoje para a manutenção, inclusive, né, da ciência, no sentido de que nós precisamos que a ciência chegue, né, a todas as pessoas, né, acho que para isso que vocês estão aqui pensando, né, esse fazer da ciência de uma forma mais interativa, mais compreensível para todas as pessoas. Teu vídeo é excelente, né, a tua pesquisa é maravilhosa, mas o formato da tua apresentação ficou ainda numa apresentação bastante tradicional, e que a gente sabe que, né, de um modo geral, as pessoas querem mais imagens, informações mais leves, para que possam assistir rapidamente e compreender aquilo que foi dito. Não que as pessoas não tenham compreendido, todos compreenderam, mas é claro que exige das pessoas um tempo maior para essa compreensão. O vídeo da Cristine, né, que está como número 1, e foi o segundo vídeo que eu assisti, assim, ele vem de uma forma mais comunicável, assim, mais leve. A Cristine trouxe uma leveza para apresentar a sua pesquisa, né? E a Cristine, além de se comunicar, né, trazendo um vídeo que traz muitas imagens, né, que traduz os termos mais técnicos de uma forma mais compreensível, né, que tipo assim, vem aqui, né, minha audiência, meu assistente, olha isso aqui, né, dialoga muito diretamente, de uma forma muito simples, vai dialogando, trazendo a sua ciência, os seus dados, dialogando muito tranquilamente, muito leve com essa audiência, chama a audiência para isso, né? Então, assim, o que ela vai me dizer na sequência, né? Que interessante isso, né? Estou prestando atenção nisso, né? Então, muito interessante. E foi, eu acho que dialogou muito, né? E claro que tem o dom também de cada uma individualmente se comunicar, e a Cristine se comunicou muito bem, né? Com a sua plateia, digamos assim, né? E aí, o da Isabela, que também maravilhoso, eu acho que segue também essa proposta mais comunicável, né, e mesmo que ele tenha alguns termos científicos e que não ficaram muito claros, e que talvez, né, a audiência tivesse que procurar aquele termo para saber o que era, né, a Isabela poderia, né, ter traduzido de uma forma mais simples, né,
para essa audiência esses termos, porque eles são importantes, porque o que a gente quer, né? O que eu vou me colocar no lugar dessa audiência, né? Eu quero entender essa pesquisa, né? Eu quero saber que essa pesquisa ela resolve esse problema. Se eu tiver muitos termos técnicos, muitas vezes, fica difícil de um leigo, e nós todos somos leigos, né? As cientistas são vocês, para entendermos aquilo que vocês estão dizendo. Então, ele ficou também um vídeo um pouco mais pesado para ir assistindo, né? Ele ficou um vídeo um pouco mais pesado, embora maravilhoso, embora diga exatamente da pesquisa sendo feita, da importância das pesquisas de cada uma de vocês, né? Eu acho que me cabe agora, diante né, das falas da Cristine, né, do Moura, né, dizer para vocês que, se a gente pudesse escolher, a gente dizia que os três estão no primeiro lugar, né? Mas olhe que esse pessoal da comunicação, o Rodrigo, a Kelly, nos colocaram numa situação bastante difícil para tomar essa decisão, né? E aí nós tivemos que tomar uma decisão, né? Também a gente não podia fugir disso, tarefa dada, né? Missão cumprida, né? Tenho certeza, vocês todas, que vocês fizeram uma excelente comunicação, né? São grandes cientistas, né? E que podem se comunicar com os leigos e dizer a eles que pesquisa está sendo feita e o quanto essa interação entre a ciência e a sociedade ela é importante, né? Mas nós acabamos, né, escolhendo o trabalho, o vídeo da Cristine como o primeiro de todos vocês. Tá? Então, todas estão de parabéns, mas essa teve que ser a nossa decisão. Muito obrigada, professora. Antes da gente passar a palavra, então, para a vencedora, gostaria de passar para a professora Úrsula, para ela contar para a gente qual é o prêmio da Cristine e ter a oportunidade também de dar os cumprimentos para ela. Então, parabéns, Cristine, mais uma vez, mas parabéns também à Isabela e à Andressa pelas apresentações. E o prêmio é também um headset e uma webcam, que pode ser retirada lá no setor de eventos do hospital, num horário que a gente vai combinar contigo. Parabéns mais uma vez, meninas, Isabela, Andressa, Cristine. Cristine, quero te passar a palavra, então. Muito obrigada a todos. Estou extremamente feliz. Eu queria agradecer, principalmente, todo mundo do nosso grupo ali de pesquisa, que está envolvido nesse trabalho, porque ele não é um trabalho só meu, ele é o trabalho do grupo todo, muitas pessoas envolvidas, desde a parte de extração de DNA e a parte de análise, estudo, todo o processo. Agradecer os comentários da banca, muito obrigada por todos os comentários, e agradecer imensamente a minha orientadora, Daisy, por sempre incentivar a gente, nos apoiar, e ser uma excelente orientadora, sempre dar o apoio e o suporte que a gente precisa. Inclusive, na hora de fazer esse vídeo também, eu tive a ajuda dela, de outras professoras também, como a professora Cristiane Leitão, e todo mundo envolvido nesse trabalho, que colaborou também ontem nesse processo desse vídeo, então, muito obrigada. Agora não tenho muitas condições de falar, estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristine. Agradecer mais uma vez, então, aos jornalistas da nossa banca, a parceria da professora Úrsula, sempre conosco nessa atividade, e passar a palavra para o Rodrigo, então, para fazer o encerramento. Bom, pessoal, eu também só tenho a agradecer. Em nome da professora Úrsula, agradeço toda a comissão organizadora dessa Semana Científica. Vou citar a Ana Paula Foleto, que está na coordenação da comunicação, e agradecer a confiança no nosso trabalho. Agradecer a toda a equipe que tem trabalhado conosco para fazer a Semana Científica nos bastidores funcionar super bem. Agradecer de uma maneira muito especial, no nome da Cristine, da Andressa e da Isabela, a todos os pesquisadores que se colocaram disponíveis, que inscreveram trabalhos. É isso que faz a Semana Científica ser tão fantástica. Em nome do Moura, da Sandra e da Cristine, agradecer a todo mundo que compartilhou os seus conhecimentos como palestrante, como banca. A Semana Científica, eu sempre digo, ela é um fervilhar da ciência, ela é a coisa mais deliciosa que a gente tem. É todo mundo compartilhando, ela é um exemplo vivo de como, quando a gente forma pontes, quando a gente forma vínculos, todo mundo sai ganhando. Essa atividade, para mim, é exatamente isso. Muito obrigado a quem nos acompanhou. A Semana Científica continua, tem mais programação ainda hoje.
Vamos em frente, muito obrigado e parabéns especial para a Cristina, então. Tchau, tchau, gente.